Fala galera, uma boa noite a todos. Eu sou Rafinha, do canal do Rafinha FC, e vim falar da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que tem jogo hoje, mas não é de nenhum dos times paulistas, de qual eu falo durante a semana no meu canal. Antes de começar a falar do campeonato, dos jogos que teve entre Corinthians e Palmeiras, Bragantino e São Paulo, Santos e América Mineiro, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. E compartilha com os amigos a nossa live, que ficará gravado no canal do YouTube, no meu canal, canal do Rafinha. Certo? Vamos começar a falar do primeiro jogo, que foi Bragantino e São Paulo. Jogo esse que foi em Bragança Paulista. E o time da casa entrou com um time alternativo, um time misto. E mesmo assim conseguiu arrancar um empate do São Paulo. Logo no primeiro minuto do primeiro tempo, Alejandro abriu o placar em cobrança de escanteio, que Miguel chutou, Jandrei fez uma boa defesa e no rebote Alejandro apenas tocou para o fundo da rede, já que a defesa do São Paulo, mais uma vez, numa falha de marcação, parece que é recorrente da defesa do São Paulo tomar gols assistindo o jogo dentro de campo, certo? O São Paulo tomou gol, porém melhorou após tomar o gol, foi para cima, procurou um empate, teve algumas oportunidades até de fazer o gol, porém consagrou o goleiro Cleiton, que todas as bolas iam muito em cima dele ou com muito perigo passava perto da trave. O São Paulo mostrou uma evolução boa, sendo de um time que vinha sofrendo nos jogos fora de casa, principalmente contra times técnicos muito bem armado, como o Bragantino do Maurício Barbieri, que vem fazendo uma excelente campanha nos campeonatos que vem disputando. Já no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, buscando empate. Após algumas substituições, que entrou Wellington e Éder, o São Paulo conseguiu chegar ao empate. O Wellington cruzou e Éder de cabeça fez o gol do São Paulo e empatou a partida. O São Paulo teve até oportunidades de virar a partida, porém a deficiência técnica do ataque do São Paulo é absurda. A bola, quando chega, não pode perder os gols, que o Caleri perdeu, que o Éder chutou uma bola na trave ali, não teve o que fazer, ele até chutou direitinho, fez o arroz com feijão e acertou a trave. O Caleri tentou dar uma cavadinha, encobriu o goleiro, e a bola passou raspando a trave. Talvez se ele fizesse o simples, que era um chute forte, a meia altura, ou um chute rasteiro, ele conseguia virar o jogo e dar a vitória para o São Paulo, que era de suma importância, né, nesse início de Campeonato Brasileiro. Que é apenas a terceira rodada, mas já tem muito time aí se complicando na tabela, com muitos resultados negativos. O Bragantino chegou a 6 pontos e está ali na quarta colocação. Já o São Paulo, com 5 pontos, está na na 10ª colocação, com 3 jogos no campeonato. Uma vitória, um empate e uma derrota. Rogério Ceni foi expulso no final do jogo, já nos acréscimos, devido a reclamações exageradas que, ao meu ver, o Rogério Ceni passou um pouco dos limites ali da razão para a emoção. Ele levou a emoção muito para cima e acabou sendo bem expulso pelo árbitro da partida. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém, não é porque eu sou São Paulino que eu vou concordar com a atitude do Rogério Ceni. Também teve um lance curioso nesse jogo, que o VAR poderia ter sido acionado, avisar o juiz e acho que é Lucas Help, do Bragantino, poderia muito bem ter sido expulso, já que ele chutou o Caleri no campo, já que o Caleri estava deitado e o juiz já tinha marcado a falta, e eu entendo que aquilo foi uma agressão, ele merecia ser expulso da partida. O São Paulo volta a jogar quinta-feira, às 19h15, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Jogo esse que é pela Copa Sul-Americana, onde o São Paulo está com uma vantagem muito boa
na tabela em seu grupo com 6 pontos. E se ganhar do Jorge Wilstermann, provavelmente garante a classificação, já que os outros times estão muito abaixo do time do São Paulo. E volta a campo pelo Campeonato Brasileiro pela 4ª rodada no dia 2/5, às 20 horas, 8 da noite, contra o Santos. Clássico esse que será disputado no Morumbi. Enfim, o São Paulo vai voltar a jogar em seus domínios, em sua casa, onde o São Paulo vira um leão e não um gatinho como vem jogando fora de casa. Bom, meus amigos, daqui a pouco voltamos para falar do clássico que teve o massacre do Palmeiras, 3-0 em cima do Corinthians. Aguenta aí que nós já voltamos. Meus amigos, agora vamos falar do Palmeiras e Corinthians, que foi o jogo das 7 horas da noite, às 19 horas do sábado, dia 23. Esse jogo foi um verdadeiro passeio do Palmeiras em cima do time do Corinthians, que em 20 minutos o jogo já estava praticamente decidido, tamanha a fragilidade do time do Corinthians. O Palmeiras não deu sopa para o azar e em 2 bolas paradas abriu o placar. A primeira com o Gustavo Gomes, que cabeceou, e a bola até que foi em cima do Matheus Donelli e ele aceitou. Já a cabeçada do Rony, que foi o segundo gol do Palmeiras, já deixando o jogo bem encaminhado. Foi uma cabeçada que foi indefensável para o Matheus Donelli, certo? O Palmeiras conseguiu fazer o placar no primeiro tempo e teve oportunidades de ampliar a partida. O Palmeiras estava soberano na partida, estava tranquilinho, não fez mais porque viu a necessidade de se poupar para os próximos jogos, na semana que terá o Emelec pela Libertadores e no sábado terá o Juazeirense pela Copa do Brasil. Minha gente, sábado o Palmeiras joga pela Copa do Brasil. E no segundo tempo, o Palmeiras, que já estava melhor no jogo, voltou com a mesma tranquilidade e com a mesma vontade de vencer a partida. O Zé Rafael, que sofreu uma falta no lance, se levantou, não ficou pedindo falta, pegou a bola, caminhou até a meia-lua do meio de campo e achou o Dudu livre na direita, que foi caminhando, invadiu a área e bateu sem chances para o goleiro Matheus Donelli, que entrou no lugar do goleiro Cássio, que estava gripado e foi desfalque nessa partida. Um ponto positivo nessa partida do Palmeiras foi a intensidade que o Abel Ferreira colocou em cima do time do Corinthians. Eu achei até que essa derrota foi até mais essa vitória do Palmeiras foi até mais tranquila do que quando teve contra o São Paulo. Porque assim, contra o São Paulo, o Palmeiras precisava realmente fazer o resultado. Então tinha a pressão de fazer o resultado, de virar praticamente 2-0, né, para levar para os pênaltis, ou 3-0 para liquidar a partida. E o Palmeiras fez o placar de 4-0, como todos nós vimos, né? E no sábado, o Palmeiras, com extrema tranquilidade, se recusou a fazer mais gols no rival após o terceiro gol. O Palmeiras jogou apenas para se poupar para os próximos jogos, deixando bem claro que não iria mais fazer gol porque viu uma fragilidade muito grande no time adversário, que era o Corinthians, que não tinha força de reação. Muitos corintianos reclamou da escalação de alguns jogadores e o técnico Vitor Pereira já começa aí sentiu que é trabalhar no Brasil. Calendário apertado, times medianos para fraco, como o do Corinthians hoje, né? Embora todo mundo fale que tem Renato Augusto, Giuliano, William, Roger Guedes, essa conversa toda, mas esses caras não tem mais o físico para aguentar 90 minutos de uma partida e muito menos uma temporada tão apertada como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. Amanhã, o time do Corinthians enfrenta o Boca Juniors pela Libertadores na Neoquímica Arena. E se não ganhar, pode se complicar de vez na competição sul-americana, já que os outros 2 jogos futuramente será fora de casa e só terá o Always Red de volta na Neoquímica Arena.
E provavelmente, se o Corinthians não ganhar amanhã, empatar ou perder, praticamente dá adeus à Copa Libertadores de América. E volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, também na Neoquímica Arena, que será disputado no domingo às 4 horas da tarde. Provavelmente deve ser o jogo da TV, né? Já que todos os times vão... São Paulo e Santos jogam no sábado, na segunda. O Palmeiras joga no sábado pela Copa do Brasil e o Corinthians joga no domingo contra o Fortaleza. O Palmeiras volta a receber o Emelec pela Taça Libertadores, né? Vai visitar o Emelec e depois vai pegar o Juazeirense dia 30/4 às 21 horas. No sábado, 21 horas. O que a CBF tem na cabeça para colocar esses... Olha o horário desse jogo. 21 horas de um sábado. Será que eles não pensam no espetáculo, no público que vai nesse jogo? Esse jogo tinha que ser no máximo entre 6 ou 7 horas da noite, estourando, não 21 horas de um sábado, onde provavelmente muita gente deixa de ir porque tem compromisso com a família, certo? A CBF precisa ver direito o método que eles fazem a tabela para não prejudicar o espetáculo e muito menos o público. O Corinthians agora está na terceira posição, após a derrota contra o Palmeiras, com os mesmos 6 pontos. Já o Palmeiras, que foi para 5 pontos, está na 9ª colocação. Esperamos aí para ver o que vai acontecer nessa semana que vem a Libertadores aí. Vamos ver como o Abel vai preparar o time do Palmeiras para essa sequência de Libertadores e Copa do Brasil. E uma notícia importante que saiu hoje: Vitor Pereira, técnico do Corinthians, testou positivo para a Covid-19 e provavelmente vai desfalcar o timão pela Libertadores contra o Boca e provavelmente contra o Fortaleza no domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Dito isso, encerrado o assunto clássico e os jogos da semana dos dois times, vamos dar uma pausinha aqui para falar do Santos, que ganhou bem e ganhou com tranquilidade do América Mineiro, do Wagner Mancini. Já voltamos já, pessoal, aguarde aí. Voltamos para falar do Santos, que enfrentou o América Mineiro e bateu o time mineiro por 3-0 com muita tranquilidade na Vila Belmiro. O Santos dominou o jogo de ponta a ponta e se deu o desfrute assim que fez 2-0, logo no início do segundo tempo, de administrar a partida e jogar apenas no contra-ataque e conseguir o terceiro gol. No primeiro tempo, o Santos dominou muito bem a partida e mereceu a vantagem já logo no primeiro tempo. O Santos começou o jogo muito bem, atacando, tendo as melhores ações ofensivas. Marcos Leonardo perdeu um gol aos 15 minutos e o Batistão teve a oportunidade também de fora da área, que o goleirão Jailson, que mesmo com a idade avançada vem fazendo excelentes partidas. Independente do resultado de 3-0 do Santos, Jailson fez umas defesas muito importantes e alguns milagres também. Coisas que lá no São Paulo, os goleiros de lá não conseguem fazer defesas como o Jailson consegue fazer. Inclusive ele pegou uma bola que era impegável, mas ele pegou porque o Jailson é um goleiro diferenciado. Voltando para a partida e para o gol do Santos, onde Ângelo cruzou e Marcos Leonardo não perdoou e abriu o placar logo aos 28 minutos do primeiro tempo, deixando o placar em 1-0 e o Santos com uma tranquilidade. O Santos estava jogando leve essa partida. Parece que Fabian Busto acabou encontrando um jeito do Santos jogar sem sofrer. O Santos chama o adversário para cima e sai no contra-ataque, que muitas vezes vem acrescentando em gols e fazendo com que o Santos saia vencedor da partida. No segundo tempo, o Santos voltou com o mesmo empenho e logo no início, Zanocelo fez o gol. Com 5 minutos, Zanocelo fez o gol, que foi invalidado pelo Bandeirinha, mas o VAR foi lá e confirmou o gol santista, já que o Zanocelo não estava impedido.
O Santos então deu aquela tranquilidade no jogo, começou a administrar a partida, sair mais no contra-ataque, e o América Mineiro foi ter a primeira oportunidade do jogo concreto no segundo tempo, mas sem muito perigo, porque o João Paulo, o milagreiro, goleiro santista, fez uma excelente defesa e continuou mantendo a diferença de dois gols no placar para o time do Santos. Já no jogo indo para o final, quase já no fechar das cortinas, Zanocelo fez o segundo gol do Santos e uma disputa do Maicon. A bola sobrou para Zanocelo, que fez o seu segundo gol na partida e decretou números finais para o time do Santos. Zanocelo, que foi o escolhido um dos melhores jogadores em campo, que na minha opinião foi Marcos Leonardo e seguido do Ângelo. Esses dois jogadores, esses dois moleques do Santos, jogaram muita bola e deu muito trabalho para a defesa do América Mineiro, que muita gente pode questionar, mas o Santos ganhou do América Mineiro. Esse mesmo América Mineiro que está dando trabalho para muita gente, inclusive para o Atlético Mineiro, que é tido como um dos melhores times do Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. O América não perde pro Atlético. Quando joga, ou vence, ou empata, ou quando perde daquele jeito lá que está acontecendo muito aí. Muita gente está questionando os pênaltis que estão dando para o Atlético Mineiro. E isso aí todo mundo, não é só eu que questiono, não. Tem muita gente questionando esses pênaltis marcados, correto? O Santos assumiu a liderança momentaneamente. Não tem como a gente enganar, achar que o Santos vai ser campeão, porque não tem elenco para suportar uma competição tão competitiva como o Campeonato Brasileiro. O Santos vai perder bastante pontos ainda, vai oscilar bastante, porque essa molecada do Santos está sendo preparada para o futuro. E se o Santos conseguir contratar uns 2, 3 jogadores aí na janela do meio do ano, pode ser que dá jogo aí e o Santos evolua bastante no Campeonato Brasileiro e pode até brigar por uma vaga na Libertadores, certo? O Santos volta a campo na quarta-feira, quinta-feira contra União La Calera do Chile, pela Copa Sul-Americana, e na segunda-feira vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. Jogo esse que será às 8 da noite, 20 horas de uma segunda-feira. Parabéns para a Federação, para a CBF também, colocar esse jogo Santos e São Paulo numa segunda-feira às 8 da noite. Vocês estão de parabéns. Trânsito, à noite, vocês gostam mesmo de prejudicar o espetáculo, mas até aí é outro tipo de assunto, não compensa a gente ficar esmiuçando esse tipo de assunto aqui na nossa live, correto? Bom, minha gente, vamos ficando por aqui. Peço que vocês aí deixem o seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com os amigos, dá uma oportunidade para esse carequinha que vos fala, tá certo? Uma excelente semana a todos vocês. Essa semana aqui eu não fui no Sabá, então não tenho como falar como foi o jogo do Sabá e se meu Sabá ganhou. Então, deixo para falar do Sabá na próxima live, na próxima semana, correto? Pessoal do Sabá, tamo junto. Fiquem com Deus, todo mundo. Forte abraço. Senta o dedo aí, se inscreva no canal. Dê essa moral para esse carequinha. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.